Nós vamos analisar agora a parte da física que estuda o movimento, só que agora os movimentos eles podem ser em 2 ou 3 dimensões. E a localização de uma partícula ou de um objeto qualquer que se comporte como partícula, ela pode ser especificada através de um vetor posição, que a gente vai chamar aqui de vetor posição R. Esse vetor posição ele liga um ponto de referência, que em geral, na maioria dos casos, é a origem do sistema de coordenadas, até a partícula que a gente está tratando. E na notação de vetores unitários, esse vetor posição pode ser escrito da seguinte forma, onde x na orientação I chapéu, y na orientação J chapéu e z na orientação K chapéu são as componentes vetoriais do vetor R. E apenas o x, apenas o y e apenas o z são as componentes escalares. É importante ter isso bem claro para não confundir as componentes vetoriais das componentes escalares. Quando a partícula se move, o vetor posição varia. Se o vetor posição varia de um vetor R1 para um vetor R2, por exemplo, durante um certo intervalo de tempo, nós definimos o deslocamento da partícula. O deslocamento da partícula ΔR, que é o vetor ΔR. E esse deslocamento ΔR é a variação do vetor posição R. Então, é R2, vetor R2, menos vetor R1. Lembrando que o vetor R2 e o vetor R1 são escritos em termos das coordenadas x, y, z. Então, a gente pode escrever aqui o nosso vetor R2 como sendo escrito em termos das coordenadas I, J, K. No caso, o R2 é uma posição no instante posterior. Então, vamos chamar de x2 na orientação I, mais y2 na orientação J, mais z2 na orientação K, enquanto que o vetor posição, esse é o vetor posição R2. O vetor posição R2 ele pode ser escrito como vetor x2 na direção I, mais y2 na direção J, mais z2 na direção K, enquanto que o vetor R1 pode ser escrito como um vetor x1 na orientação I chapéu, mais y1 na orientação J chapéu, mais z1 na orientação K chapéu. De modo que fazer o vetor R2 menos o vetor R1 é só subtrair este vetor deste vetor. Então, lembrando das regras de subtração de vetores, nós temos que o vetor ΔR vai ser o vetor R2, que é tudo isso aqui, menos o vetor R1, que é tudo isso aqui. De modo que subtrair esses dois vetores é fazer a subtração termo a termo. Então, nós vamos agrupar termo a termo. Nós vamos ter que o ΔR vai ser igual. Eu apenas multipliquei esse sinal de menos aqui, ó, nesse termo entre parênteses. E agora nós vamos agrupar os termos que têm orientação I chapéu, os termos que têm orientação J chapéu e os termos que têm orientação K chapéu separadamente. Então, colocando em evidência, nós temos que o ΔR vai ser igual. A gente pode ainda reescrever isso aqui, substituindo esse x2 menos x1 pelo ΔX, esse y2 menos y1 pelo ΔY, e esse z2 menos z1 pelo ΔZ, porque isso aqui é um deslocamento em cada uma dessas coordenadas, dessas componentes x, y, z. Então, nosso vetor ΔR pode ser escrito da forma ΔX na orientação I chapéu, mais ΔY na orientação J chapéu, mais ΔZ na orientação K chapéu. E com isso, nós definimos o vetor posição para o movimento em 2 e 3 dimensões e o vetor deslocamento. Então, agora vamos ver um exemplo aplicando esse conceito que acabamos de ver. Suponha que o objeto que nós estamos avaliando, a partícula que estamos avaliando, tenha coordenadas em metros em função do tempo, dado em segundos, a partir da seguinte expressão.
Suponha que a posição da partícula é definida por x igual a menos 0,31t ao quadrado mais 7,2t mais 28. E suponha que a coordenada y é igual a 0,22t ao quadrado menos 9,1t mais 30. E nós estamos interessados em obter o vetor posição R para t igual a 15 segundos. Nós vamos identificar esse vetor posição na notação de vetores unitários e na notação módulo ângulo. Escrever o vetor na notação de vetores unitários é escrever o R, mas o R é função do tempo, então nós vamos escrever R de t. Como o x e o y também são funções do tempo, nós escrevemos o x como função do tempo na orientação I chapéu, mais o y como função do tempo na orientação J chapéu. Escrevemos R de t em vez de só o vetor R, porque as componentes elas são função do tempo e R também é função do tempo. Como nós estamos interessados em um instante de tempo específico de 15 segundos, nós vamos substituir o tempo t igual a 15 nas expressões de x e y. Vamos escrever x de t e y de t no nosso vetor R de t e depois substituir o instante de tempo de 15 segundos. Substituindo as funções dadas, temos que o vetor R é uma função do tempo e é dado por esse é o nosso vetor R de t. Ele tem essa forma. Então, para qualquer instante de tempo, nós podemos identificar a posição dessa partícula, descrita por essas componentes x e y. Como ele está interessado em um tempo específico de 15 segundos, aonde tem t, nós substituímos 15 segundos. E com isso, obtemos o nosso vetor R para um instante de tempo de 15 segundos. O resultado dessa conta aqui, para o eixo x, dá 66 metros, porque é a posição. E o resultado dessa conta aqui dá menos 57. Então, a gente pode escrever o nosso vetor posição R da forma. E assim nós temos o nosso vetor posição. Como a unidade do Sistema Internacional para posição é metro, então o vetor R é 66 metros na orientação I chapéu, menos 57 metros na orientação J chapéu. Só quis colocar aqui o metro em evidência. Essa é a notação de vetores unitários, mas ele pede também na notação módulo ângulo. E para isso a gente tem que achar o módulo do vetor e o ângulo que define esse vetor no espaço. Para descrever a notação módulo ângulo, a gente escreve o nosso vetor e calcula o módulo dele para identificar o módulo do vetor. O vetor ele é dado por 66 metros na orientação I, menos 57 metros na orientação J chapéu. Então, o teu módulo do vetor, que pode ser escrito assim, ó, módulo de R, ou apenas assim, o Rzinho sem a seta em cima, vai ser a raiz quadrada das componentes ao quadrado somadas. Então, eu vou ter aqui 66 metros ao quadrado somado com a outra componente, que é menos 57 metros. Só que está ao quadrado, então fica positivo. Mas aí você soma todas as componentes, estas estando ao quadrado. Então, o teu módulo de R dá 87 metros. Então, tu consegue identificar o módulo do teu vetor. Com isso, nós temos o tamanho daquele vetor representado no espaço.
Para obter o ângulo, nós vamos desenhar aqui os eixos x e y e representar no plano aonde estão as componentes desse vetor. A gente está vendo pela expressão do vetor r que o x tem uma coordenada positiva, que está aproximadamente por aqui, digamos que esteja aqui 66 metros. Já a coordenada y é negativa. Então, como esse aqui é o nosso eixo x e esse aqui é o nosso eixo y, e a coordenada y é negativa, então ela está mais ou menos por aqui. Bem aqui, a gente tem menos 57 metros. Então, para identificar o vetor, nós vamos pegar aqui o par ordenado, x, y, e traçar um vetor partindo da origem até o ponto de encontro. E esse aqui é o nosso vetor R, e vamos definir esse ângulo aqui como o ângulo θ, que é quem estamos interessados em encontrar. Observe que esse triângulo formado, que eu vou trazer ele bem para cá, esse triângulo aqui formado te permite obter θ. Esse tamanho aqui é menos 57 metros, esse tamanho aqui é 66 metros, e nós podemos relacionar essas duas quantidades através da tangente de θ. A tangente de θ é cateto oposto, que é menos 57, dividido pelo cateto adjacente, que é 66. Com essa expressão aqui, nós podemos identificar θ. E para isso, nós vamos usar a definição da função arco tangente. O que é a função arco tangente? Determina o ângulo que corresponde a uma tangente especificada, no caso, dada por essa quantidade. Então, a gente escreve aqui o θ como sendo o arco tangente, ou tangente a menos 1, que pode ser representado assim, de menos 57 sobre 66. Não esquecer de colocar esse parênteses aqui, que está definindo a quantidade que você vai avaliar. A função arco tangente de um número é a função inversa da função tangente. Então, colocando isso aqui na calculadora, você vai encontrar que o θ é igual a aproximadamente menos 41 graus. Note que menos 41 graus está aqui nesse quadrante. Então, essa é a resposta para identificar esse θ. E, com isso, identificar o ângulo na notação módulo ângulo desse vetor R. Então, você tem duas possibilidades de trabalhar com esse vetor posição no espaço, calculando a partir da notação de vetores unitários ou a partir da notação módulo ângulo. Agora, se a nossa partícula ela se move de um ponto para o outro, pode ser que nós estejamos interessados em saber com que rapidez essa partícula está se movendo. E nós sabemos que podemos definir duas grandezas que expressam essa rapidez de um movimento, que é a velocidade média e a velocidade instantânea. E no caso do movimento bidimensional ou tridimensional, nós devemos considerar essas grandezas como vetores e usar toda aquela notação vetorial conhecida. Então, vamos tratar agora desses dois casos, velocidade média e velocidade instantânea. Se a partícula sofre um deslocamento ΔR, que acabamos de discutir, em um intervalo de tempo ΔT, a velocidade média, que vamos representar por V médio, vai ser igual ao deslocamento ΔR dividido por esse intervalo de tempo que ela realiza esse deslocamento ΔR. Então, é dividido por ΔT. E com isso, nós temos a velocidade média. Essa equação nos diz que a orientação de V médio deve ser igual à orientação do deslocamento. Em termos das componentes vetoriais, nós podemos ainda escrever onde aqui escrevemos o ΔR, que foi obtido anteriormente em termos
em termos das variações dos deslocamentos em cada um dos eixos. Então, a gente pode separar termo a termo e identificar que a velocidade média, aqui tem um vetor, porque nós estamos tratando de vetores. Então, a velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT, na orientação I chapéu, mais ΔY sobre ΔT, na orientação J chapéu, mais ΔZ sobre ΔT, na orientação K chapéu. Então, por exemplo, se uma partícula sofre um determinado deslocamento de 12 metros na direção I, mais 3 metros na direção K, o que isso representa para a gente? Isso representa que a partícula está no plano, porque só tem os eixos I chapéu e K chapéu, e a coordenada Y dessa partícula é zero, só tem coordenada X e só tem coordenada Z. Se ele já te deu o teu vetor ΔR, e suponha que essa partícula sofre esse deslocamento num instante de tempo ΔT igual a 2 segundos, então a velocidade média durante esse movimento vai ser dada por reescrevendo a expressão para a velocidade média, substituindo o ΔR dado, que é 12 metros na orientação I chapéu, mais 3 metros na orientação K chapéu, dividido pelo ΔT, que é 2 segundos. 12 dividido por 2 dá 6, então a coordenada Vx, a coordenada x é 6 metros por segundo, que é a unidade do SI de velocidade, na orientação I chapéu, mais 3 dividido por 2 dá 1,5 metros por segundo na orientação K chapéu. Não esquecer de colocar as unidades quando você for tratar das grandezas físicas. Nesse caso, então, a velocidade média, que é uma grandeza vetorial, tem uma componente de 6 metros por segundo em relação ao eixo x e uma componente de 1,5 metros por segundo em relação ao eixo z. Quando falamos de velocidade de uma partícula, em geral, estamos nos referindo à velocidade instantânea, em um certo instante de tempo. Essa velocidade instantânea é o valor para o qual tende a velocidade média quando o intervalo de tempo tende a zero. Então, usando a linguagem do cálculo, nós podemos escrever a velocidade instantânea, que nesse caso é dada pela expressão da velocidade média aplicando o limite quando esse ΔT é muito curto. E essa velocidade instantânea nós representamos apenas pela letrinha V, que vai ser o limite quando esse ΔT tende a zero da velocidade média, que é dada por ΔR sobre ΔT. Usando a linguagem do cálculo, isso aqui nada mais é do que uma derivada. Então, a velocidade instantânea é igual a dr dt. Você tem que derivar a posição em relação ao tempo para encontrar a velocidade de interesse naquele certo instante de tempo. Então, no limite em que o ΔT tende a zero, a velocidade média tende à velocidade instantânea, que de fato é o mais importante nesse contexto aqui que nós estamos tratando. De modo que a direção da velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória da partícula, na posição da partícula. Isso vem da consequência de fazermos o limite quando o ΔT é muito curto. E esse resultado ele é o mesmo em 3 dimensões. O V ele é sempre tangente à trajetória da partícula. Para escrever essa expressão aqui na forma dos vetores unitários, nós vamos reescrever o R. Então, vamos reescrever esse vetor R. E essa derivada vai atuar, então, em cada uma dessas componentes do seu vetor. Então, nós vamos fazer ddt. O que é isso? É a derivada dessa componente em relação ao tempo. Derivada de x em relação ao tempo, na orientação em chapéu,
mais a derivada de y em relação ao tempo na direção j chapéu, mais a derivada de z com relação ao tempo na orientação k chapéu. E nós vamos obter, então, e veja que o que nós temos aqui nada mais é do que as coordenadas x, y e z do seu vetor v. Então, nós podemos reescrever isso aqui como o vetor v sendo dado por uma componente x da velocidade na orientação y, mais uma componente y da velocidade na orientação j, mais uma componente z da velocidade na orientação k. De modo que nós identificamos, então, quem é Vx, quem é Vy e quem é Vz, porque nós só podemos igualar aqui os mesmos eixos, I chapéu com I chapéu, J chapéu com J chapéu e K chapéu com o K chapéu. De modo que vamos ter, então, que a coordenada x da velocidade, ou seja, Vx, é igual a dx dt. Assim como a coordenada y da velocidade, Vy, é igual a dy dt. Assim como a coordenada z da velocidade, Vz, é igual a dz dt. E nós conhecemos, então, as coordenadas x, y, z do nosso vetor velocidade, escrevendo agora a velocidade instantânea, que é, de fato, a quantidade de interesse para o nosso estudo aqui. E essas, por sua vez, são componentes escalares. Não vamos confundir as componentes vetoriais das componentes escalares. São números aqui. Nós temos as componentes escalares Vx, Vy e Vz. Então, podemos escrever aqui que dx dt é a componente escalar de V em relação ao eixo x. Dy dt é a componente escalar de V em relação ao eixo y. E dz dt é a componente escalar de V em relação ao eixo z. Isso significa que podemos encontrar as componentes escalares de V derivando as componentes de R, as componentes x, y e z. Então, agora vamos ver um exemplo. Ainda mantendo o exemplo dado anteriormente, em que nós tínhamos que um vetor posição era dado em termos do tempo, em que as coordenadas x e y era a função do tempo. Vamos lá voltar e buscar a nossa expressão para R de t. Considerando o mesmo exemplo anterior, vamos copiar aqui essa posição R que nós já escrevemos, o R de t, e identificar então a velocidade associada a essa posição. Então, observe que o nosso vetor posição R de t, ele tem uma coordenada x, que é a função do tempo, x de t, e uma coordenada y, que é a função do tempo, y de t. E o que a gente quer no problema é o vetor velocidade. E o vetor velocidade, ele é dado pela derivada de r em relação ao tempo. Então, para achar a velocidade, nós derivamos o r em relação ao tempo. E derivar o r nada mais é do que derivar cada uma das coordenadas do r. Então, nós vamos derivar a coordenada x e a coordenada y. A derivada ela atua tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Então, esse termo aqui é a coordenada x da velocidade. Então, aqui é Vx. E esse termo aqui é a coordenada y da velocidade. Então, isso aqui é Vy. Essa derivada ela vai atuar em todos os termos. Então, você vai repetir um número que é constante e vai derivar aqui, no caso, t ao quadrado. Nesse outro termo, você também vai repetir um número que é constante e vai derivar o t. E no último termo é a derivada da constante, que dá zero. Mesma coisa aqui, deriva o primeiro, deriva o segundo e deriva o terceiro. Vamos calcular essa derivada aqui embaixo. Lembrando que o termo constante você repete e deriva sua função, que é a função do tempo, que é a variável que você está derivando. Então, você deriva t2, que dá 2t, deriva o t, que dá 1, deriva aqui também o t2, que dá 2t, e deriva o t, que vai dar dt em relação a t, que dá 1. Então, vamos resolver essa derivada aqui embaixo.
E assim nós encontramos o nosso vetor velocidade em função do tempo. O que isso quer dizer? Que para qualquer instante de tempo, você pode definir o seu vetor velocidade, porque v ele é função do tempo. Basta substituir o tempo de interesse. Como no exemplo anterior, a gente escolheu o tempo t igual a 15 segundos, então vamos fazer isso aqui também. Vamos calcular para t igual a 15 segundos. E aonde tem t, nós substituímos t igual a 15 segundos na nossa expressão de v. Na nossa expressão de v de t. Então, substituindo t igual a 15 segundos, aonde tem o tempo t, nós substituímos 15 segundos. Resolvendo aqui essa operação, nós encontramos que essa coordenada x dá menos 2,1, enquanto que essa coordenada y dá menos 2,5. Então, nós temos o vetor velocidade em termos de suas coordenadas. Vamos colocar aqui em termos das unidades também. Então, podemos escrever o vetor v, a unidade no SI é metro por segundo, escrito como essa é a notação de vetores unitários. Vamos agora representar a outra notação que tratamos anteriormente, a notação módulo ângulo. Na notação módulo ângulo, nós encontramos o módulo de V calculando a raiz quadrada do quadrado das componentes somados. E isso aqui nos dá 3,3 metros por segundo. Nós temos o módulo do nosso vetor velocidade. Agora, a gente pode representar o ângulo. Para o ângulo, a gente vai desenhar esse vetor aqui no plano. No plano, porque ele está no plano, né? Então, vamos escrever aqui a coordenada x, a coordenada y, e esse vetor ele tem um valor negativo para Vx e para Vy. Então, aqui é o nosso eixo x, e aqui é o nosso eixo. E a coordenada x, ela é negativa, então ela está do lado de cá. E a coordenada y também é negativa, ela está do lado de cá. Encontrando esse par ordenado aqui, fazendo o encontro desses dois pontos, nós traçamos aqui o vetor velocidade, partindo da origem e indo encontrar esse ponto que acabamos de traçar. Esse aqui é o nosso vetor velocidade. E qual vai ser o ângulo que vamos tratar aqui? Faça o desenho que fica mais fácil de visualizar. O ângulo que estamos tratando aqui vai ser esse, porque aqui vai ser o ângulo θ, esse tamanho aqui vai ser o tamanho da tua coordenada Vx, e esse tamanho aqui vai ser o tamanho da tua coordenada Vy. E lembrando que nós vamos calcular a tangente de θ e com isso usar a função inversa. Sempre vamos fazer esse mesmo raciocínio. Então, do triângulo, nós calculamos a tangente de θ, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, então fica Vy sobre Vx, e Vy é menos 2,5 e Vx é menos 2,1. Então, reescrevendo aqui, esse quociente dá 1,19. Então, fica tangente de θ igual a 1,19. E usando a função inversa, ou arco tangente, é a mesma coisa. Aí, se você falar a função inversa ou arco tangente, a função inversa da tangente ou arco tangente de 1,19, você coloca isso aqui na calculadora e você obtém que o θ é igual a 49,96. Aproximadamente, o θ é aproximadamente 50 graus. Aí aqui você tem que avaliar se essa sua resposta para o ângulo θ faz sentido ou não. Se essa resposta para o arco tangente está correta ou você precisa pegar o suplementar desse ângulo. Quem vai dizer isso vai ser a tua figura, o teu desenho. O ângulo que tu encontrou aqui é 50 graus. Então, eu vou escrever bem aqui o θ, que é 50 graus. Mas se atente que a convenção para a resposta é o ângulo formado a partir do eixo x, a partir do eixo x positivo. No caso, está aqui ó, apontando para baixo, porque essa
é a orientação que me permite encontrar o nosso vetor, que é o vetor de interesse, o vetor V. Então, esse ângulo aqui é 50 graus. Como tudo aqui é 180 graus, é porque o ângulo que o vetor faz com o eixo x, né, o eixo x positivo, é de 130 graus, porque quando eu somar isso aqui, vai dar 50 mais 130, vai dar o 180. Só que eu não estou nesse sentido, que é o sentido dos relógios. Esse sentido aqui, ele é negativo, então fica menos 130 graus. Então, o ângulo não vai ser 50 graus na sua resposta. O ângulo vai ser menos 130 graus. Por quê? Porque a convenção é escolher o ângulo formado com o eixo x positivo. Então, é menos 130 graus. A sua resposta vai ser menos 130 graus. Então, aqui o ângulo θ é igual a menos 130 graus. Se atentem para esse detalhe de identificar o triângulo, calcular o seu ângulo θ a partir da função inversa, porém observando se o ângulo que você está pegando é o ângulo formado entre o vetor e o eixo x positivo ou não, porque o ângulo por convenção tem que ser esse aqui, o formado entre o eixo x positivo e o seu vetor. Esse tem que ser o ângulo θ. E aqui ele é negativo porque está nesse sentido aqui, no sentido dos relógios, no sentido do ponteiro dos relógios, que é, como você já sabe, para tratamento de ângulo, é o sentido negativo. Agora que nós tratamos da posição e da velocidade, vamos tratar da aceleração. Para a aceleração também nós vamos discutir o caso de aceleração média e aceleração instantânea. Bom, quando a velocidade de uma partícula varia de um vetor velocidade v1 para um vetor velocidade v2 em um intervalo de tempo ΔT, a aceleração média, que vamos representar aqui como o vetor A médio, é igual à variação dessa velocidade dividido por esse intervalo de tempo em que ocorreu essa variação de velocidade, ΔV sobre ΔT. Semelhantemente ao que fizemos anteriormente para o caso de vetores, esse vetor ΔV é a variação do vetor velocidade, que é V2 menos V1, onde o seu vetor V2 é escrito em termos das coordenadas x, y, z, assim como o seu vetor V1 também é escrito em termos das coordenadas x, y, z. Esse sinal de menos vai atuar em cada um desses termos. Depois você vai agrupar os termos que têm orientações I chapéu, J chapéu e K chapéu e vai encontrar que o ΔV vai ser, tá faltando um Z aqui, né? V2Z na orientação Z chapéu. Então vamos agrupar termo a termo. Então nós vamos ter V2x menos V1x na coordenada I chapéu, mais o outro termo, que é V2y menos V1y na coordenada J chapéu, mais V2z menos V1z na coordenada K chapéu. Essas variações aqui são as variações da velocidade na coordenada x, variação da velocidade na coordenada y e variação da velocidade na coordenada z. Então, aqui é o ΔV na coordenada x, aqui é o ΔV na coordenada y e aqui é o ΔV na coordenada z. Com isso, nós temos que o nosso vetor ΔV pode ser escrito como conhecido ΔV, nós podemos identificar a aceleração média. É só dividir esse termo por ΔT. Logo, nós vamos fazer aqui esse ΔV sobre ΔT e identificar o A médio. Aqui esse ΔT vai dividir cada um desses termos, então nós vamos ter ΔVx dividido por ΔT na orientação I chapéu, mais ΔVy dividido por ΔT na orientação J chapéu,
mais delta VZ dividido por delta T na orientação K chapéu. Então, nosso vetor aceleração média é dado por essa expressão. O A médio é igual a delta Vx sobre delta T mais delta Vy sobre delta T mais delta Vz sobre delta T. Delta Vx sobre delta T na orientação I chapéu, mais delta Vy sobre delta T na orientação J chapéu, mais delta Vz sobre delta T na orientação K chapéu. Isso é aceleração média, mas os casos de interesse são os casos de aceleração instantânea. Então, fazemos delta T tender a zero no entorno de um certo instante e o A médio tende para a aceleração instantânea, ou simplesmente a aceleração. Então, vamos escrever a aceleração instantânea como sendo apenas A, que é o limite quando ΔT tende a zero, da aceleração média, que é ΔV sobre ΔT. Em linguagem de cálculo, isso aqui recai em uma derivada. Então, a aceleração instantânea é igual a dv dt. De maneira que se o módulo ou a orientação da velocidade variar, ou então ambos variarem, a partícula possui uma aceleração. Então, para que exista aceleração, o módulo ou a orientação da velocidade varia, ou ainda ambos, módulo e orientação variam. Podemos ainda escrever essa equação aqui em termos dos vetores unitários. Nós vamos reescrever V como sendo Vx na orientação I chapéu, mais Vy na orientação J chapéu, mais Vz na orientação K chapéu, de modo que o teu vetor a aceleração vai ser a derivada atuando em cada uma dessas componentes. Essa derivada vai atuar nessa primeira componente x. O I chapéu é um vetor unitário, ele está aqui apenas para indicar a orientação, então a derivada não atua nele, ele é constante, atua só em Vx. Aqui a derivada atua só em Vy e aqui a derivada atua só em Vz. De modo que podemos escrever a aceleração instantânea como sendo onde as componentes escalares de A são dvx dt, que é o AX, dvy dt, que é o AY, e dvz dt, que é o AZ. Então, AX, AY e AZ são as componentes escalares do vetor A. E assim podemos escrever o nosso vetor A como sendo AX na orientação I chapéu, mais AY na orientação J chapéu, mais AZ na orientação K chapéu. Esse é o nosso vetor, a aceleração instantânea, enquanto que esse aqui é o nosso vetor dado para a aceleração média. Lembrando que AX, AY, AZ são componentes escalares. Para finalizar, vamos utilizar o mesmo exemplo tratado anteriormente, quando estudamos a posição e estudamos a velocidade, agora para avaliar a aceleração. Vamos reescrever aqui a expressão para a velocidade, que encontramos no item anterior. Essa aqui é a expressão para velocidade, no caso da partícula que estamos tratando no nosso exemplo, que é V de t. Vamos utilizar esse resultado e colar aqui esse resultado. E vamos fazer esse exemplo aqui agora, tratando essa velocidade. Para o exemplo que estamos tratando, tanto por causa da posição quanto por causa da velocidade. Então, vamos tratar também no caso da aceleração. Aqui é a nossa coordenada Vx e aqui é a nossa coordenada Vy. Como estamos interessados em obter a aceleração, nós temos que derivar V em relação ao tempo para obter a aceleração. Essa derivada ela vai atuar em todas as coordenadas, em todas as componentes, no caso a componente Vx e a componente Vy, então eu desmembrei aqui
a derivada ddt da componente x e a derivada ddt da componente y do vetor velocidade, que é o que estamos tratando aqui. Essa derivada atua nos dois termos, a derivada de uma constante dá 0 e a derivada de t em relação a t dá 1, só sobra esse número aqui. Semelhantemente, nós temos a coordenada y, a derivada de 0,44 vezes t, 0,44 é uma constante, sai a derivada, vai ficar dt que dá 1, e a derivada de uma constante dá 0. Então, resolvendo essa derivada, nós temos que a aceleração vai ser igual a primeira sobre apenas menos 0,62. Como a gente está tratando de aceleração, a aceleração no sistema internacional tem unidades de metro por segundo ao quadrado. Na orientação e chapéu, mais a derivada do outro termo vai sobrar apenas 0,44. E a unidade vai ser metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no sistema internacional. Orientação J chapéu. Então, nós temos aqui a coordenada x da aceleração, a componente x do vetor aceleração, que é menos 0,62 metros por segundo ao quadrado, e temos também a componente y do vetor aceleração, que é 0,44 metros por segundo ao quadrado. Aqui é nossa componente x e aqui é nossa componente y. De novo, nós estamos encontrando o vetor. Então, isso aqui que obtivemos foi na notação de vetores unitários. Nós podemos ainda encontrar na notação módulo ângulo. Na notação módulo ângulo, nós escrevemos o nosso vetor a aceleração e calculamos o módulo de A. O módulo de A é a raiz quadrada do quadrado de todas essas componentes somadas. Resolvendo essa conta, nós encontramos que a aceleração é 0,76 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é o módulo do nosso vetor a aceleração. Para determinar a orientação, no caso o ângulo, nós precisamos desenhar esse vetor. Aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y. E as componentes desse vetor, o eixo x é negativo, que é esse eixo aqui, então é menos 0,62, supomos que está aqui, negativo. E o eixo y, ele é positivo, então está aqui nesse eixo positivo, aqui é o y, então está no segundo quadrante. Identificamos aqui o par ordenado e o vetor traçado da origem até o ponto de encontro é o nosso vetor objeto de estudo. No caso aqui é o vetor aceleração. Então esse aqui é o vetor aceleração que estamos tratando. Aqui nós temos a coordenada AX e aqui nós temos a coordenada AY. Vou fazer a escolha do ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo θ. Vou calcular o θ a partir da função inversa e depois eu vou avaliar qual é o ângulo que eu tenho que responder esse problema, porque o ângulo aqui tem que ser o ângulo formado pelo eixo x positivo e o seu vetor traçado. Então, é esse ângulo aqui em amarelo. Mas como o triângulo formado está aqui, eu vou achar o θ e depois eu pego o suplementar. Então, vamos primeiro calcular a tangente a partir desse triângulo formado. Desse triângulo que eu estou desenhando aqui, a gente pode identificar quem é a tangente de θ. A tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então é a y sobre a x. A y a gente já identificou na escrita do nosso vetor, e a y é 0,44, e o ax é menos 0,62. Isso aqui dá que tangente de θ vai ficar igual a menos 0,70. Então, usando a função inversa, o arco tangente é tangente a menos 1, de menos 0,70. Colocando isso aqui na calculadora, nós encontramos que o θ é igual a menos 35,36 graus. Vou fazer uma aproximação aqui, para ficar mais fácil de trabalhar. Então, aqui dá aproximadamente menos 35 graus. Então, esse é o ângulo que o nosso triângulo está dando. Mas será que esse é o ângulo formado com o eixo x positivo? Não, né? Então, a gente tem aqui o θ, que é menos 35 graus,
esse sinal negativo, o senhor está indicando aqui a orientação da escolha desse ângulo, que foi essa, no sentido do ponteiro dos relógios, que é negativo, mas nós estamos interessados nesse outro ângulo aqui, que são ângulos suplementares, porque esses ângulos suplementares são aqueles cuja soma é igual a 180 graus, né? Então, esse ângulo aqui vale 35 graus, esse ângulo aqui vale 145 graus, porque 145 graus mais o ângulo de 35 graus vai dar 180 graus. Eles são ângulos suplementares. Na notação módulo ângulo, nós temos aqui o módulo do vetor A e o ângulo é 145 graus. De novo, se atentem para o fato de que o ângulo que vamos escolher é o ângulo formado entre o vetor e o eixo x positivo. Nós identificamos aqui, para o caso de movimento em 2 e 3 dimensões, como que temos que fazer esse tratamento das grandezas, posição, velocidade e aceleração.